Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre reverência, capítulo Reverência para com o que é santo e uma parte também de testemunhos seletos, né? Então, caso você queira acessar aqui, né, no capítulo 80 do Orientação para a Criança e Testemunhos Seletos, volume 2, logo mais nós iniciamos com uma oração. Que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem concedido. Livra-nos de todos os males, nos auxilie e fortaleça. Nos dê a tua sabedoria para aprender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, já tem um vídeo que está aqui no canal, em que eu falo sobre... estou só aguardando o YouTube confirmar o envio para que eu possa publicar, que é um livro em que eu falo sobre João, Evangelho de João, capítulo 6, Mateus 5 e Mateus 23, tentando aí oferecer uma outra opção de compreensão, né, algo que eu considero bastante prejudicial nas igrejas, que é o interesse em manter uma certa estrutura de membros, uma quantidade de membros a todo custo, né? Sendo que Jesus havia dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriaria. Então, assim, é contraditório, né, que a igreja tem essa visão de que Deus tem poder para transformar as pessoas, mas que isso, assim, precisa de tempo, né? Deus não tem poder para transformar a pessoa logo. A pessoa precisa de tempo, 2, 3, 5, 10 anos ali, fazendo atitudes, vendo na Bíblia algo, se negando a seguir aquilo, né? Nós não estamos falando aí de erros pontuais ou de uma luta contra o erro que a pessoa, de repente, ela tropece. Não, erros, assim, rebeldia pura, né? A gente fala, mostra na Bíblia o que tem que ser feito e a pessoa não quer fazer, a pessoa não quer seguir. Então, fiz para isso. E você que estiver acompanhando a orientação da criança, você vai ver que nós vamos falar aqui algumas coisas que Ellen White falou. Obviamente, como eu comentei desde o início, todo estudo que eu faço, tudo que eu falo de Ellen White, sempre que eu vou falar a respeito da Bíblia, eu digo, olha, isso tem que estar sujeito ao que está na Bíblia. Por isso que estou aqui, além de outros vídeos que eu já fiz sobre o assunto, estou fazendo esse vídeo a respeito de Jesus dizendo às pessoas, vocês querem me seguir? Então façam o que eu ensino, senão não tem por que vocês me seguirem. Tirando esse mito de que, olha, a pessoa está lá na igreja fazendo constantemente o que é errado, a gente fala o que é certo e ela definitivamente ela deixa claro que não quer seguir, e vamos deixar assim mesmo para que ela fique lá na igreja, porque ela não saia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos lá, começando desde agora. Pesquisa sobre reverência, capítulo 80, reverência para com o que é santo. Outra preciosa graça que cuidadosamente se deve cultivar é a reverência. A mocidade deve ser educada a elevar o seu conceito, o caráter das coisas sagradas e a promover a verdadeira devoção na casa de Deus. Muitos dos que professam ser filhos do Celeste Rei não apreciam devidamente a santidade das coisas eternas. Então ela fala, então se não aprecia devidamente a santidade das coisas eternas, então não é verdadeiro filho de Deus. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Sua palavra é sagrada, devemos reverenciar a palavra de Deus, mostrar respeito para com o volume impresso, nunca fazendo dele usos comuns ou manuseando descuidadamente. Veja, se não é nem para eu manusear descuidadamente as Escrituras, é para eu permitir bagunça enquanto eu estiver falando da palavra de Deus, é óbvio que não faz sentido algum esse tipo de raciocínio, né? Jamais as Escrituras devem ser citadas em uma piada, referência para reforçar um dito espirituoso. Toda a palavra de Deus é pura. Lugar de oração. Em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor, de manhã e à noite. As crianças devem
ser ensinadas a respeitar e reverenciar a hora da oração. Deve-se ensiná-la, a criança, a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público. Deve-se ensiná-la, a criança, a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. E ao manifestar-se reverência na atitude e no porte, aprofundar-se-á o sentimento que inspira. Estou aqui aos poucos pesquisando algumas coisas e vou tentar fazer alguns vídeos no canal a respeito disso, mas é assustador como a psicologia trata de modo que eu considero leviano a educação da criança. Ellen White diz, e é uma coisa que, assim, ela diz, e isso amplia mais a nossa mente, mas se ela não dissesse, a própria experiência do dia a dia, a própria realidade batendo a nossa porta já mostra como é prejudicial a visão da psicologia a respeito da educação da criança. Ellen White diz, nós temos que educar a criança desde bebê, para que ela tenha disciplina. A psicologia diz, olha, a crise dos 2 anos, em que a criança começa a fazer birra, isso é natural. Olha, a crise dos 3 anos, é natural. Se não passar até os 5, aí é complicado, mas é natural. Aí até os 5, meu amigo, se deixar seu filho fazer birra até 5 anos, né, se a gente deixar isso aí, aí é muito difícil voltar atrás, é evidente que é muito difícil. Então, assim, e aí então, eles vão criando padrões de normalidade tão prejudiciais, e as pessoas vão dizendo, mas são especialistas. Especialista no quê? Estou tendo uma tremenda dificuldade de achar alguma coisa sólida, concreta, que justifique sequer essas alegações que são feitas no ramo da psicologia e algumas outras áreas da educação, né? Você não pode colocar a criança no cantinho da disciplina e repreender a criança e falar ríspido com ela em nenhum momento, porque senão ela vai ter traumas. Que traumas são esses? Né? Nós temos uma educação que funcionava, onde obviamente não se quer que o pai seja o tempo inteiro ríspido e com uma criança, mas assim, ele nem precisa, né? Nós temos experiências práticas disso. Você chega muitas vezes numa criança na igreja e você fala com ela de modo mais firme e ela já te respeita, e não é nenhuma questão de medo, ela respeita. Você vai participar ali com um grupo de crianças, você está ensinando um grupo de crianças ali, você começa a falar com elas ali que elas precisam ficar em silêncio, elas ficam. Agora, quando elas chegam perto dos pais e mães, é que geralmente elas começam a fazer bagunça, ou seja, elas sabem que tem um salvo-conduto ali se elas forem fazer bagunça, né? Nós temos, assim, e eu vou fazer um vídeo logo mais sobre isso, mas são tão absurdas as afirmações, assim, que é espantoso, assim, sem amparo algum, sabe? Uma educação, estamos diante de uma educação falida, em que as crianças elas não têm domínio para ficar quietas 1 minuto, elas não conseguem ficar sentadas 1 minuto, 10 minutos que seja, porque elas não têm essa disciplina em casa, e as pessoas acham isso normal. E aí esses ditos especialistas dizem assim, não, você tem que entrar no mundo da criança, nenhum comportamento da criança é inadequado, porque você tem que enxergar o contexto da criança. Que palhaçada é essa? Enxergar o contexto da criança? A criança está em aprendizado. A criança está em aprendizado. Se o pai tem que ver algum contexto, é o contexto de que ele está fazendo para a criança ser daquela forma, que ele está fazendo para que chegue aos 2 anos e seja natural que as crianças façam birras constantes. Porque como que eu vou chamar de crise dos 2 anos? Crise dos 2 anos é o quê? É algo constante, é difícil você controlar ali, né? Conselhos contraditórios, né? A respeito do assunto, né? Aquela Chris Polly, que é conhecida como Super Nanny, né? Era conhecida, não sei. E aí ela faz uma afirmação altamente contraditória num dos vídeos dela. É perguntado para ela assim, o que fazer diante da birra em público? Aí ela fala assim, se a sua criança faz birra em público, é porque você não soube orientá-la dentro de casa quando ela fez birra. Quando ela fez birra, você fez a vontade dela. Até aí, né? Interessante e tal. Aí ela fala assim, na sua casa, quando a criança fizer birra, você deixa ela fazer birra até ela parar. Mas muitas vezes os pais vão lá e fazem a vontade da criança, por isso que ela continua a fazer birra. E aí, foi falado assim, e quando ela fizer em público, o que a gente faz? Não, a mesma coisa, espera ela parar.
Quer dizer, se ela ficar 3 horas fazendo birra, você vai ficar ali no local público, dentro de uma igreja, dentro de um tribunal, como muitas vezes a gente vê, né? Está lá no tribunal, a criança esgoelando e a mãe não faz nada, o pai não faz nada, né? Por quê? Porque está sendo ensinado assim, não, deixa lá. E a criança não para, 2, 3 horas, às vezes fazendo birra, né? Aí foi perguntado para ela, mas quando ela estiver em público, não seria melhor os pais levarem para o local mais tranquilo, para ela não... Né? É uma coisa tão óbvia, né? Porque assim, eu vou deixar meu filho prejudicar uma reunião, de prejudicar uma audiência, prejudicar um culto religioso, estar numa biblioteca e de repente prejudicar a tranquilidade das pessoas que precisam ali ler, que muitas vezes não estão ali por diversão, muitas vezes aquele é o único local, o único horário que a pessoa tem para estudar. Num trem lotado, a pessoa já está cansada, muitas vezes não basta, né, aquele monte de gente que acha que, assim, que começa a gritar o tempo inteiro e falar alto. Então veja, as pessoas não têm mais noção das coisas, né? E aí ela falou assim, não, o pai pode, a mãe pode, ou o pai pode tirar dali. Mas não precisa, se alguém for falar e falar assim, não, eu sou mãe, eu estou educando, eu sou pai, eu estou educando. A própria afirmação anterior dela contradiz o que ela está falando. Porque se a mãe estivesse educando, o filho não estava fazendo isso. Ela mesma tinha acabado de falar, que se a criança faz birra em público é porque houve falha no momento que a criança apresentou esse comportamento em casa. Aí depois ela diz assim, a pessoa vai lá e diz assim, eu sou a mãe, eu educo. Mas a mãe não tá educando. E aí vai fazer o quê? Vai deixar as crianças lá, vai deixar as pessoas lá sofrendo constantemente com aquilo. Então veja, esses supostos especialistas estão matando, prejudicando constantemente a educação das crianças, né? Enquanto a Ellen White, sabiamente, né, a gente vê isso na prática do dia a dia, enquanto a Ellen White fala, não espere 2 nem 3 anos, nem 1 ano, antes de 1 ano, enquanto bebê, ela fala constantemente, enquanto bebê antes de 1 ano, não espere 2, muito menos 3 anos, para ensinar disciplina para seus filhos e filhas. E esse povo vem dizer assim, não, é natural a criança ter uma crise e fazer birras constantes aos 2 anos. É natural aos 3 anos ela ter tal comportamento. É natural aos 9 anos ela ter tal comportamento. Natural, nós temos que entender o seguinte, que ele se baseia num padrão de comportamento que existe na sociedade. Você acha natural isso? Que seu filho, filha, que meu filho, minha filha... Né? Será que eu deveria achar normal que minha filha, ou filha, no caso eu tenho 2 filhas, nunca, graças a Deus, fizeram nada disso? E eu sei que se eu for falar para muitos pais e mães raízes, eles vão falar, lógico que isso é absurdo, meus filhos nunca fizeram isso, coloquei de castigo, falei bravo, e nenhum deles, e se você for ver, a maioria das pessoas não tem trauma nenhum relacionado a isso, sabe, é uma invencionice que esse povo inventa para tentar justificar essa educação falida que eles estão dando, que as crianças não têm capacidade alguma, a geração Z, a maioria das pessoas da geração Z está tendo ansiedade, depressão, não consegue sentar na frente do computador para fazer um trabalho, e muitas vezes não consegue fazer trabalho algum com disciplina. Vai fazer 1 a 2 horas de trabalho e não consegue fazer porque não consegue se concentrar. Por quê? Porque esses supostos especialistas estão orientando os pais dessa forma. E essas crianças estão crescendo, estão se tornando adolescentes, jovens, adultos, que não conseguem se concentrar. Vamos voltar então. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Muitos não apreciam devidamente a santidade das coisas eternas. Quase todos precisam ser ensinados como se portar na casa de oração. Os pais devem não só ensinar, como exortar os filhos a entrarem no santuário divino com seriedade e reverência. Os pais devem não só ensinar, como exortar os filhos a entrarem no santuário divino com seriedade e reverência. E nós mostramos aqui, na orientação à criança, parte 1 e parte 2, que isso é desde o bebê, os pais têm condição de gradativamente estabelecer ali circunstâncias para que o filho tenha disciplina. Filha tenha disciplina. Nós temos condição de fazer isso. Da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender, como considerar o lugar onde o Senhor se propõe encontrar-se com o seu povo. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior. Isso, olha só,
desde a época em que ela havia escrito, ok? Ela fala, houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. E o que será que ela diria se ela visse o culto de hoje, os cultos de hoje, né? As coisas sagradas e preciosas destinadas a aprender-nos a Deus estão quase perdendo sua influência sobre o nosso espírito e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário, onde se encontrava com Deus em seu serviço santo, quase deixou de existir completamente. Entretanto, Deus mesmo, o próprio Deus deu as instruções para o seu culto, elevando acima de tudo quanto é terreno. Ou seja, não existe desculpa para esse tipo de desrespeito ao culto a Deus. Frequentemente, a casa de Deus é desonrada e o sábado violado pelos filhos de observadores do sábado. Em alguns casos, é até permitido correr de uma parte para outra na casa. Isso se torna cada dia mais comum, e nós vemos pastores, e muitas vezes, né, eu vi isso em outra, não na que eu estou ainda, mas nas outras que eu já frequentei, pastores indo lá na frente e falando, não, pode deixar fazer sim, eu fazia isso quando era criança e virei pastor. Você imagina o tipo de pastor que essa pessoa deve ser, né, para dar esse tipo de conselho, né? Em alguns casos, é-lhes até permitido correr de uma parte para outra da casa, brincar, conversar e manifestar seu mau gênio. Correr de uma parte para outra na casa, brincar, conversar e manifestar seu mau gênio, mesmo nas reuniões em que os anjos devem adorar a Deus na beleza da santidade. Os pais achando que o filho tem o direito, que todo mundo tem que aceitar daquele jeito. E o pior de tudo, irmãos, é que nós não estamos vendo isso só com visitas, não. Nós estamos vendo com pessoas que estão há tempos na igreja, pegam cargos de liderança na igreja e acham que a igreja tem que ceder à vontade deles, que ali é desenvolvida nas atitudes dos filhos, né? E o lugar que deve ser santo, e onde deve reinar santa calma, e onde deve haver perfeita ordem, limpeza e humildade, é transformado numa perfeita Babilônia, numa confusão. Então ele está dizendo que quando deixamos isso acontecer na igreja, estamos transformando a igreja numa Babilônia, numa confusão. Inclusive de doutrina, porque as pessoas, num ambiente bagunçado desse, como as pessoas vão prestar atenção em alguma coisa que for dita, elas vão perdendo gradativamente o interesse em ouvir o culto, em assistir o culto, porque não conseguem entender nada, o dia inteiro, o tempo inteiro, as crianças correndo e conversando e falando alto, e o pregador está falando lá e as crianças estão lá brincando de puxar a blusa e andando em cima do banco, e pulando de um banco para o outro, e passando por debaixo dos bancos, e brincando de carrinho, correndo no corredor da igreja, e falando alto, e acessando o celular, e você ouve barulho de jogo no meio do culto, e os pais e avós fazem de conta que não é com eles. E isso é suficiente para o desagrado de Deus e para desviar de sua presença, e desviar sua presença de nossas assembleias. Então, quando nós, sabendo que isso está acontecendo na igreja, nós estamos permitindo que Deus desvie sua presença de nossas assembleias. Então, o que é melhor? Agir com firmeza, mesmo que essas pessoas não queiram ficar, porque elas não querem ficar, porque elas não querem servir a Deus? Ou que Deus desvie a sua presença das nossas assembleias? Temos motivos de sobra para ser mais ponderados e reverentes em nosso culto do que os judeus, mas o inimigo tem estado a trabalhar a fim de destruir nossa fé na santidade do culto cristão. Olha só, destruir a nossa fé na santidade do culto cristão. No momento que nós rebaixamos com as nossas atitudes, com aquilo que nós permitimos o culto, nós rebaixamos a santidade do culto cristão. Isso é abertura para todo tipo de confusão. Então existem igrejas que, ainda que em teoria mantenham a sua crença adequada, na sua prática se tornaram verdadeira Babilônia, como ela mesma está dizendo. A casa é o santuário da família, o aposento ou a floresta, o lugar mais recôndito para o culto individual. Mas a igreja é o santuário da congregação. Deve existir regulamentos quanto ao tempo, lugar e maneira de culto. Então ela fala assim, igreja... A pessoa não pode confundir a igreja com a casa dela. A igreja é da congregação.
A pessoa não pode achar que a igreja é para os filhos fazerem o que dá na telha, o que eles acham, ou o que as pessoas acham que deve ser feito, segundo a cabeça delas. Tem que ter regras, e esses regulamentos têm que ser relacionados ao quê? Às escrituras, e não à vontade da pessoa, e não à vontade de manter a pessoa a todo custo na igreja. Não é isso que a Bíblia revela. E se não é isso que a Bíblia revela, é evidente que se Ellen White é inspirada, ela não pode falar o contrário do que está na Bíblia. Então não tem como a pessoa defender algo contrário ao que está na Bíblia usando Ellen White, que senão ele está rebaixando Ellen White. É o contrário. Ensinar as crianças a entrar com reverência. Pais, exaltai o padrão do cristianismo no espírito dos vossos filhos. Exaltai o padrão do cristianismo no espírito dos vossos filhos. Ajudai-os a entretecer a pessoa de Jesus em sua experiência. Ensinai-os a ter o maior respeito pela casa de Deus, a ter o maior respeito pela casa de Deus e a compreender que quando entram ali, devem fazê-lo com o coração comovido. Não é com bagunça, não é com conversa o tempo inteiro, não é correndo, é coração comovido, ocupando-se com um pensamento como esse. Deus está aqui, esta é a sua casa. Devo alimentar pensamentos puros e guiar-me pelos mais santos propósitos. Não devo conservar em meu coração orgulho, inveja, ciúme, suspeitas, ódio, engano, porque estou na presença de Deus. Este é um lugar onde Deus vem ter com seu povo e o abençoa. O Altíssimo e Santo que habita na eternidade me vê e esquadrinha meu coração. Permanecer com os pais. O sentimento moral dos que adoram a Deus no seu santuário tem de ser elevado, apurado e santificado. Eis o que tem sido deploravelmente negligenciado. Palavras duras. Olha o que ela fala. Eis o que tem sido deploravelmente negligenciado. É assunto que foi votado ao desprezo. Assunto que foi votado ao desprezo. E o resultado disso, ou seja, as pessoas estão desprezando o que vai ser falado. É uma situação deplorável, vergonhosa, sabe? Altamente prejudicial que acontece nas igrejas. E um assunto que as pessoas começaram a desprezar, o resultado disso é a desordem e irreverência que passaram a imperar e Deus é desonrado. O desprezo dessas pessoas a esse conselho que vai ser dado nesse momento faz com que a desordem e a irreverência prevaleça na igreja e Deus é desonrado com essa atitude. Se os dirigentes da igreja, se os dirigentes de igrejas, os pastores, o povo, os pais, não têm ideias mais elevadas a esse respeito, o que poderão esperar de crianças inexperientes? Ou seja, se as pessoas não estão dispostas a ser reverentes dentro da igreja, o que esperar das crianças? Quando os próprios pais, muitas vezes, estão tendo culto, os pais estão conversando lá fora da igreja ou dentro da igreja, que é pior ainda. Não consegue ficar dentro da igreja, não consegue orar para Deus para ajudar a dar disciplina para ficar lá ouvindo o culto. E obviamente, se os pais não conseguem ouvir o culto, é óbvio que a criança não vai ouvir, porque não tem essa prática dentro de casa. Estas são muitas vezes encontradas em grupos. As crianças muitas vezes são encontradas em grupos, afastadas dos pais que deviam tomar conta delas. Onde? Dentro da igreja. E não só aí. Fora também, obviamente. Mas principalmente dentro da igreja. E as crianças estão como? Encontradas em grupos, afastadas dos pais que deviam tomar conta delas. Então não adianta só estar ao lado dos pais. Tem que estar aos lados dos pais em reverência. E embora se encontrem na presença de Deus, cujos olhos sobre elas repousam, põe-se a cochichar e a rir. Veja, ela não está nem falando de falar alto. Cochichar e a rir. Portando-se inconvenientemente, porque obviamente está cochichando e rindo, não está prestando atenção. Ah, mas não consegue. Qual é a base científica disso? Não existe. É que é muita coisa que a gente tem que conversar. É muita coisa que a gente tem que conversar, infelizmente, assim. Mas é tanto estudo sem base científica que as pessoas estão utilizando para justificar esse tipo de comportamento, que assim, é muita coisa que a gente tem que saber. Ah, a criança só consegue prestar atenção 5 minutos, 10 minutos, sabe? Falácia atrás de falácia. Nem nada disso é baseado na capacidade que a criança que é bem educada, instruída dentro de casa pode ter. É baseado nas crianças que são resultado de má educação dos pais. E aí você desenvolve um gráfico a respeito disso, pega um gráfico lá, né? Desenvolve o gráfico, faz a curva da normalidade e age como as pessoas, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, e não é. É só o resultado de má educação. A naturalidade em pessoas, em crianças e adolescentes, adultos, que não conseguem se concentrar, é o resultado de má educação, é o resultado de falta de disciplina, de concentração nas coisas.
Mas é muita coisa que a gente tem que lidar. Então, assim, nos outros vídeos a gente vai buscar estudar esse tipo de coisa, mas assim, é estudo fracassado atrás de estudo fracassado, tentando empurrar na mente das pessoas coisas que não têm base sólida, sabe? Ao invés das pessoas falarem assim, qual é a causa das pessoas não conseguirem se concentrar? Qual é a causa da geração Z ter tanta dificuldade para conseguir se manter no emprego? Entra e não consegue trabalhar porque não consegue se concentrar, sabe? Então, é muita coisa. Então, irmãos, peço paciência, porque assim, nós vamos precisar, sabe, falar muita coisa, sabe? Desmistificar, tirar o mito de muita coisa que é conversada aí por supostos especialistas. Não tenhais tão pouca reverência pela casa e o culto de Deus, a ponto de palestrar uns com os outros durante o sermão. Então não se deve fazer esse tipo de coisa, e não se deve permitir esse tipo de coisa, principalmente de quem já é adventista, batizado. O que eu faço se a pessoa for conversar comigo? Não conversa, ela sabe que não é para conversar naquele local. Não conversa. A pessoa vai falar com você, se mantém olhando para frente. Ponto final. Não tem como uma pessoa, um adulto em sã consciência, achar que na hora que o pregador está falando, ou que qualquer pessoa está falando, que ele tem que ficar conversando com a pessoa do lado dele. A pessoa sabe que está prejudicando o culto, significa que ela não está dando a devida reverência. E se não resolver depois, né, ou mesmo ali mesmo, quantas vezes eu já fiz isso, né? A pessoa fala, eu falo, depois a gente conversa, irmão, né? E aí se a pessoa insistir, você simplesmente ignora, sabe? Ignora e continua ouvindo. Porque você conversar com a pessoa do seu lado é desprestigiar a pessoa que se preparou muitas vezes para estar ali na frente falando o assunto e chamando a igreja para desenvolver a palavra de Deus. Se os que cometem essa falta pudessem ver os anjos de Deus observando-os e anotando suas ações, encher-se-iam de vergonha e desprezo de si próprios. Olha como é pesado. E hoje a gente tem que ficar lá, sabe? Você fala um A mais, a pessoa, nossa, vai sair da igreja. Pelo amor de Deus, para ficar na igreja desse jeito é melhor não ficar, muitas vezes. Sabe, quando você já falou, a pessoa já sabe. Sabe, quantas coisas, quantas vezes, irmãos, e não é só uma igreja que a gente fala isso, né? Deus quer ouvintes atentos, foi enquanto os homens dormiam que o inimigo semeou joio. Deus quer ouvir atentos. Então o que ela está dizendo? Se não há devida atenção, a confusão certamente vai imperar na mente. A pessoa muitas vezes vai prestar atenção em partes isoladas de um culto, de uma mensagem, ela não vai entender, ou vai entender tudo errado. Veja só o que ela está falando. Olha o perigo. Ela está dizendo aqui, foi enquanto dormiam que o inimigo semeou joio. Deus quer ouvintes atentos. Olha o perigo disso. Não agir como se estivesse num lugar comum. Quando as crianças frequentam a escola diurna no mesmo lugar em que se reúnem para prestar o culto de sábado, não pode fazer com que sintam a santidade do lugar e que entre com senso de reverência. Veja, os detalhes, até mesmo os detalhes, têm que ser respeitados. Levar para fora a criança perturbadora. Levar para fora. Vosso filho deve ser ensinado a obedecer, como os filhos de Deus lhe obedecem. Caso se mantenha essa norma, uma palavra vossa terá algum peso quando a criança fica inquieta na casa de Deus. Ou seja, se os filhos forem ensinados realmente a obedecer, quando o pai falar, a criança vai ficar, ela vai obedecer. Quando a criança ficar inquieta e o pai falar para ficar quieto, se ela realmente foi ensinada a obedecer dentro de casa, ela vai obedecer. Se ela não obedecer, é porque isso não é feito dentro de casa, não tem como, irmãos. É absurdo a pessoa querer que a gente acredite que em casa ela faz a criança ficar quieta e quando chega lá na igreja ela não consegue. É absurdo esse tipo de argumentação. Se a vossa palavra tiver algum peso, quando a criança fica inquieta na casa de Deus, você vai conseguir fazer com que ela obedeça. Se a criança não pode ser refriada, ou seja, se você não conseguir, ou seja, se falhou em casa e não está conseguindo fazer isso na igreja, porque não faz em casa, se os pais acham que a restrição não passa de exigência excessiva, ou seja, de não ficar perturbando o culto da igreja, os pais acham que isso não tem problema, ela deve ser imediatamente retirada da igreja. Você entendeu como nós estamos totalmente contrários ao que as instruções dadas por Deus nos colocam? E se você for olhar para a Bíblia, não vai ter coisa diferente disso não. Se você ver como Deus tratava a irreverência dentro do seu templo,
Se você vê o que Jesus fez lá com relação aos sacerdotes, lá e todos os outros que participavam daquela máfia do templo, se você vê o tempo inteiro como a Bíblia fala, né, em relação à necessidade de educar desde criança, não tem justificativa para os pais permitirem um negócio desse. E muito menos a igreja compactuar com isso. Veja o que ela fala. Se a criança não pode ser refreada, se não tem como refrear a criança, muitas vezes, principalmente por quê? Por causa disso aqui, os pais acham que a restrição não passa de uma exigência excessiva, porque os pais não permitem, os pais não querem que se restrinja a criança, que se refreie a criança. Na maioria das vezes, irmãos, o maior prejuízo para as crianças são os pais, que não enxergam o grave erro que estão cometendo. E ela fala, se esses pais acham que a restrição não passa de uma exigência excessiva, e isso está prejudicando a criança a ser refreada dentro da igreja, ela deve ser imediatamente retirada da igreja. Eu acho que não teria como ser mais explícito que isso. Não se deve permitir que desvie a mente dos ouvintes, falando ou correndo de uma parte para outra. Deus é desonrado pela maneira frouxa. Isso não é amor, isso é frouxidão, isso é falta de vontade de elevar o filho àquilo que Deus requer. Deus é desonrado pela maneira frouxa em que os pais dirigem os filhos enquanto estão na igreja. Isso é muito forte. Veja, isso é muito grave, esse tipo de coisa, não é? E na maioria das igrejas é o contrário. Nós temos não só uma, nós temos 5, 10, 20 crianças fazendo da igreja uma arruaça dentro da igreja, sabe? Uma gritaria, uma correria, uma conversa o tempo inteiro. E aí o que muitos líderes fazem? Deixa, elas são crianças. Nós temos que amar. Olha aqui. Não tem base bíblica, porque essas pessoas falam, e também a Ellen White não defende o que eles falam. E se defender, estaria contra a Bíblia, né, irmão? Como é que uma pessoa que você crê que é inspirada, você lê lá na Bíblia a necessidade de ordem e decência na casa de Deus, e aí ela viria com uma palavra diferente, dizendo que não, que pode deixar a criança fazer o que quiser na igreja? É óbvio que não. A irreverência incentivada pelo vestuário, mostrar reverência para com os pastores. Raras vezes as crianças são instruídas que os pastores são embaixadores de Deus. Pais, vede que o exemplo e ideias dais a vossos filhos. Vede como vocês estão educando vossos filhos, pais, principalmente pelo exemplo. Sua mente é plástica e as impressões ali se fazem com a maior facilidade. Se durante o culto divino o pregador comete algum erro, guardai-vos de se referir a ele. Falei apenas das coisas boas que fez, excelentes ideias que apresentou. Pode-se compreender facilmente porque as crianças são tão pouco impressionadas pelo ministério da palavra e porque manifestam pouca reverência pela casa de Deus. Sua educação a esse respeito tem sido defeituosa. Então veja, a todo momento ela fala, se a criança não presta atenção no culto, é por quê? Porque os pais não estão dando a devida atenção, a devida importância ao culto. Se as crianças não prestam atenção na pregação, é porque os pais não estão dando a devida atenção e reverência à mensagem dada pelo pregador ou pregadora. É isso. Veja que não tem segredo aqui, né? Não tem nada fora de outro mundo. Não tem nada que uma pessoa que busque realmente servir a Deus dentro de uma igreja não perceba isso. Veja que... Não é? E ela está aqui enfatizando isso, fala, olha irmãos, não tem justificativa, né? Vocês veem, aqui ela está deixando evidente, olha, vocês veem o resultado, se vocês desonram a mensagem do pregador, da pregadora, com a forma de agir, com os comentários, os filhos vão fazer a mesma coisa. Então o que acontece? Se os filhos não estão honrando a mensagem, isso é sinal de quê? De que os pais não estão dando a devida atenção, o devido respeito à palavra de Deus e ao culto. É isso que ela está falando o tempo inteiro aqui. É de duvidar que alguém que viveu sob a atmosfera corrupta de tal educação consiga desenvolver a verdadeira reverência e respeito pelo ministério de Deus e pelos instrumentos por ele destinados para a salvação de pecadores. Ou seja, é difícil que alguém que viveu nessa atmosfera por tanto tempo consiga desenvolver a verdadeira reverência. Então, ou seja, o que ela está dizendo? Se a criança é irreverente dentro da igreja, quer dizer que ela está há muito tempo
mal instruída dentro de casa a respeito do assunto. E quando isso vem de uma visita, é uma coisa. Agora, quando os filhos das visitas começam a fazer bagunça, começam a conversar porque se sentem à vontade, porque vê os filhos da liderança da igreja, dos membros da igreja conversando o tempo inteiro, correndo o tempo inteiro da igreja, e aí a gente mostra isso para essas pessoas, as pessoas não fazem nada a respeito, aí o que se espera de uma igreja dessa, irmãos? O que a gente vai fazer? É difícil, né? Acerca dessas coisas, dever-se-ia falar com respeito em linguagem conveniente e com muito escrúpulo, a fim de mostrar às pessoas que nos ouvem que consideramos a mensagem do servo do Senhor como a nós enviadas pelo próprio Deus. Que coisas? A respeito dessa falta de educação aqui. Mas com quem? Com quem já está lá na igreja há anos? Não. Não se deve tolerar esse tipo de coisa de quem está na igreja há anos, que diz que acredita nisso aqui e provavelmente nunca pegou para ler. Se pegou para ler, simplesmente passou por alto. Como que uma pessoa que se diz um adventista do sétimo dia e nunca buscou estudar a Bíblia a respeito de como educar o filho, principalmente quando é criança, preferiu dar ouvidos aí às estudos falaciosos, conversas falaciosas de psicólogos, psicólogas, que não tem embasamento algum. Aí a pessoa vê a educação dela totalmente falida, filho não tem modos nenhum dentro de casa e fora de casa, não sabe ficar quieto um minuto. E a pessoa continua investindo nisso. E a gente vai falar, é a gente que estava errado, né? Líderes, pessoas da igreja que estão há anos na igreja, ouvindo esse tipo de coisa e não fazem nada para mudar a situação. E acham que estão certos, não tem base alguma. E acham que estão certos. Esse é o pior problema de todos. Você fala com essa pessoa, você mostra, e a pessoa vai continuar achando que está certa, que é você que está errada. Ela não mostra nada para você. Você vai buscar, não, mostra, prova aqui na Bíblia, prova aqui que de acordo com a Bíblia é assim. A pessoa não tem, porque ela não tem, ela sabe que não tem base, mas não quer mudar. É uma situação muito difícil. Nós estamos vivendo realmente numa situação cada vez mais difícil, né? A grande necessidade de reverência nos jovens desse século. Fico alarmada ao ver as crianças e jovens de pais religiosos. Olha só, fico alarmada ao ver, e não é só ela não, quantos de nós ficamos, né? Ao ver filhos de pais religiosos tão descuidados quanto a ordem e a compostura que deve ser observada na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus estão apresentando ao povo as palavras da vida, alguns estão lendo. Veja, não é só a questão se está fazendo barulho ou não. São crianças e adolescentes e jovens que estão lendo enquanto o pregador está falando, outros cochichando e rindo, outros olhando o celular nos dias de hoje, né? Seus olhos estão pecando. Seus olhos estão pecando. Ou seja, os pais estão sendo os responsáveis, corresponsáveis pelos pecados principalmente dos adolescentes e jovens que já têm condição, consciência do que estão fazendo. E mesmo crianças têm uma consciência assim do que estão fazendo, não tão avançada quanto os outros, né? Ao desviarem a atenção dos que os cercam. Caso se permita que tal hábito não seja reprimido, se os pais não permitem que isso seja reprimido, e se não fazem nada para isso, ele crescerá e influenciará a outros. Testemunhos seletos, comportamento na casa de Deus. Quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o lugar. E nós estamos precisando fazer isso, irmãos, porque um começa a conversar, todo mundo se acha no direito de conversar, quando a gente vai ver, dá uma balbúrdia lá, né? Dá uma confusão tremenda. Se houver na sala uma estufa, não convém agrupar-se em torno dela em atitude indolente de abandono. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na casa de culto, durante o culto, mas antes e depois. Então assim, olha só como a gente precisa mudar. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na casa de culto, nem antes, nem depois da reunião. Se nem antes e nem depois pode ser, muito menos durante as reuniões, e muito menos dentro da igreja. É assim, é tão explícito, é tão evidente que é impossível que uma pessoa que leia isso continue com os mesmos pensamentos. Sendo um adventista do sétimo dia. E principalmente lendo na Bíblia as constantes falas de Deus sobre reverência, ache que isso deve ser permitido como se nada estivesse acontecendo.
Uma ardente e profunda piedade deve caracterizar todos os adoradores. Então ela não está falando só durante o culto, ou seja, mas é óbvio que se nem antes e nem depois, durante muito menos. Dentro da igreja, menos ainda. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, os crentes devem entregar-se à devoção e meditação silenciosa. Os cochichos, risos e conversas que se poderiam admitir em qualquer outro lugar não devem ser sancionados na casa em que Deus é adorado. Nós temos que mudar, irmãos. É isso, ou não vai ter avivamento e reforma alguma na igreja. Vai ter o falso avivamento e a falsa reforma. Que faz com que as pessoas não tenham interesse algum em mudar conforme a vontade de Deus, mas de impor a sua vontade dentro da igreja. Cumpre preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus, a fim de que essa possa exercer impressão e influir sobre a alma. Preparar. Então ela fala, esse silêncio que é feito é para nos preparar para ouvir a palavra de Deus. A gente não pode ficar fazendo bagunça o tempo inteiro na igreja e achar que automaticamente a nossa mente vai ficar preparada para ouvir a mensagem lá da frente. Durante o culto, ao ser aberta a reunião com oração, cada qual deve ajoelhar-se na presença do Altíssimo e elevar o coração em silenciosa devoção. As orações dos fiéis serão ouvidas e o ministério da palavra provar-se-á eficaz. A atitude indiferente dos crentes na casa de Deus é um dos grandes motivos porque seu ministério não acusa maiores resultados. Que resultados? De transformação. Porque ela fala que o falso avivamento também vai encher a igreja, irmão. Ela fala dos falsos avivamentos. A igreja vai ficar cheia, vai ter gente até chorando, falando que está convertida, mas ela fala. Mas as atitudes das pessoas mostram o contrário. Mostra que elas estão longe de ser convertidas. A melodia do canto, derramando-se dos corações num tom de voz claro e distinto, representa um dos instrumentos divinos na conversão de almas. Todo serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na presença pessoal de Deus mesmo. E depois do culto? Ao ser pronunciada a bênção, todos devem conservar-se quietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Olha que forte. Conservar-se quietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Você está refletindo sobre ela? Eu estou refletindo sobre ela quando eu saio do culto, né? Saiam então todos sem... Quer dizer, infelizmente tem muitos pregadores que não falam nada da palavra de Cristo. Isso é mais um motivo, aí é principalmente motivo para você sair de lá refletindo sobre a palavra. Como fazer para consertar as besteiras que muitas vezes são faladas lá na frente por pessoas que não estudam a Bíblia, né? Saiam então todos sem se atropelar, respeito, principalmente membros de igreja, que a gente vê, muitas vezes líderes que a gente vê saindo, acaba o culto, a pessoa sai todo sábado como se, assim, não tivesse que respeitar nada. Se essa pessoa não respeita nem a ordem de saída no culto, ela vai respeitar o que como líder na igreja? E evitando falar em voz alta, portanto, como se na presença de Deus, lembrando-se que seus olhos repousam sobre todos. Ninguém deve deter-se nos corredores para encontros e tagarelice, impedindo a passagem aos outros que buscam a saída. Os arredores imediatos da casa de oração devem caracterizar-se por uma grave solenidade, evitando os crentes a fazer deles lugar de encontro com os amigos, a fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócios. Tais coisas não convêm na casa de Deus. Deus e os anjos, olha só. Os arredores imediatos da casa de oração devem caracterizar por uma grave solenidade, os arredores, evitando os crentes o fazer deles lugar de encontro com os amigos, a fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócios. Tais coisas não convêm na casa de Deus, nem nos arredores. Ali do lado da igreja, no corredor, na frente, nada disso. Deus e os anjos têm sido desonrados pela maneira irreverente com que os crentes se portam em algumas igrejas, acordando os ecos com suas gargalhadas e fazendo ruídos com os pés. Responsabilidade dos pais. Irmãos, não seria bom meditardes um pouco sobre esse assunto, reparando na maneira por que vos conduzis na casa de Deus e nos esforços que estáis fazendo por preceito, ensinamento teórico e exemplo prático, a fim de cultivar em vossos filhos a reverência? Atribuís vastas obrigações ao pregador, responsabilizando pela alma de vossos filhos, mas vós mesmos estáis esquecidos do vosso dever como pais e instrutores de, como Abraão ordenava a vossa casa depois de vós, para que guardem o caminho do Senhor. Vossos filhos e filhas se corrompem pelo vosso próprio exemplo e vossa frouxa disciplina. Então, se os pais conversam dentro e fora da igreja, na hora do culto, ele vai esperar que o filho não converse? Se ele não tem disciplina, se ele não sabe, se ele, ela, eu e você não sabemos disciplinar nossos filhos, como nós vamos esperar isso dos filhos dentro da igreja?
E malgrado essa grave falha na educação doméstica, entendeis que o pastor deve poder combater sua influência e realizar o prodígio de educar o coração de vossos filhos na piedade e virtude. Depois do pastor haver feito, isso quando faz, né? Depois do pastor haver feito pela igreja tudo quanto pôde, admoestando-a fielmente e com bondade, procurando encaminhá-la com paciência e fazendo ardentes preces pelo resgate e salvação de cada alma, e não terem seus esforços alcançado o almejado êxito, os pais não raro censuram por não verem convertidos os filhos, quando a causa disso está na sua própria negligência. O problema é quando nem a liderança faz nada, né? Ou seja, quando a gente vê as crianças fazendo isso e nós sendo incentivados a fazer de conta que nada está acontecendo. E assim, o que é falar com amor? É nunca falar, é nunca repreender, é nunca falar com firmeza, que qualquer firmeza é entendida como falta de amor. É como se diz, é o poste fazendo xixi no cachorro, né? No entender de muitos, não há maior santidade na casa de Deus do que em qualquer outro sítio dos mais comuns. No entender de muitos, não há maior santidade na casa de Deus do que em qualquer outro sítio dos mais comuns. Muitos penetram na casa de Deus sem tirar o chapéu, com a roupa suja, em desalinho. As pessoas não reconhecem que aí vem encontrar-se com Deus e os santos anjos. Uma reforma radical a esse respeito se faz mistério em todas as nossas igrejas. Os próprios pastores precisam ter ideias mais elevadas e revelar maior sensibilidade nesse sentido. É um aspecto da obra que tem sido muito negligenciado, por causa de sua irreverência na atitude, no traje e comportamento, sua falta de verdadeiro espírito de devoção. Deus muitas vezes tem afastado seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. E assim nós terminamos mais uma etapa, e nós vamos ter mais etapas ainda, e vai ficar aí para quando as pessoas quiserem realmente assistir e ver como funciona, mas assim, as orientações estão sendo dadas, não é? E nas próximas reuniões que nós fizemos na igreja que eu frequento, que você fizer na igreja, você que vier assistir e fizer na igreja que você frequenta, você precisa apresentar isso para a igreja e mostrar, olha como é forte, como os conselhos são firmes, são rígidos, são duros muitas vezes, devido à gravidade das circunstâncias da situação, não é? Que Deus nos abençoe, espero que seja útil para nosso desenvolvimento, assim como está sendo para mim, espero que seja para você que vier ouvir. Que Deus nos abençoe e convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Venha nos abençoar, que possamos continuar firmes nesse propósito, que possamos ajudar outras pessoas, aqueles que realmente querem transformação, a entenderem a gravidade do que tem ocorrido hoje em dia em muitas igrejas, dentro, tanto adventistas como em outras. Que Deus nos abençoe, que possamos usar o exemplo daquelas que conseguem, com dedicação e perseverança, fazer com que as crianças, jovens e adultos fiquem com a devida reverência no momento de culto, e antes, e durante e depois dele também. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.